Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai bater um papo literário com o escritor nacional Henrique Morgante. Ele que veio aqui conversar com a gente sobre o seu livro A Primeira Nuvem da Tempestade. Henrique, querido, você está por aí? Estou sim, é um prazer estar aqui, já acompanho o seu canal, podcast, parabéns por isso, e é uma honra também fazer parte agora do outro lado, não só ouvindo. Ah, gente, que delícia! É tão bom quando a gente sabe que os nossos autores nos acompanham, né? Isso é muito gratificante. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast literário. Eu quero te agradecer, antes de tudo, pela oportunidade que você me deu ao divulgar o seu livro, a bater esse papo com você e mostrar para os leitores, ouvintes, seguidores ainda mais sobre a sua obra. Muitíssimo obrigada, tá? É mútuo, então. Muito obrigado também. Henrique, querido, você fala de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital mesmo. Já viajei em vários locais, morei fora, mas voltei para cá, para grande metrópole. E é daqui que está saindo todas as obras. Tanto essa primeira, quanto as outras que vão vir ainda. Que maravilha! Nasceu aí, mora aí. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, eu estava em mês anterior para o Rock in Rio. Eu gosto do Rio. Minha esposa é de Teresópolis, sabe? Eu vou com frequência. Adoro a região dos lagos. Aquela disputa Rio-São Paulo, para mim, não existe. Eu gosto de tudo que tem de bom em São Paulo e gosto de tudo que tem de bom no Rio de Janeiro também. Que maravilha! Quando voltar, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas pessoalmente, tomando um chopinho lá no Leme. O que você acha? Do lado da Clarice Lispector. Vai ser maravilhoso, já está combinado. E acho que nem vai demorar muito, hein? Muito bom. Ô Henrique, me diz uma coisa, tua primeira entrevista em podcast? Primeira. Fiz algumas coisas no YouTube, em podcast, estou inaugurando aqui contigo. Primeira vez. Maravilha, que responsabilidade grande ingressar o nosso autor numa entrevista literária em podcast. Você alguma vez já fez live ou também não? Eu tentei fazer uma no lançamento físico do livro recentemente na Bienal de Taubaté, mas infelizmente estávamos num local com sinal ruim, ficou quase um gráfico de Minecraft e aí não adiantou muito, mas... Ih, nosso autor caiu aí. Henrique, querido, você caiu aí. Ah, gente, nosso escritor caiu. Henrique. Oi, eu tô aqui. Agora ele voltou, querido, continue, conclua. Então, eu tava ouvindo o tempo inteiro. Bom, ok, internet. Eu tava justamente falando de problema na internet que atrapalhou a live de lançamento na Bienal de Taubaté, e aí deu problema na internet para ilustrar o que eu tava falando. Olha aqui. É assim mesmo, essas pegadinhas. Literal, né? É normal. Agora, me diz uma coisa, eu tô aqui com A Primeira Nuvem da Tempestade. Aliás, eu quero te dizer que o teu livro já está na minha planilha, ele em breve será lido, porque eu tenho uma carga de leitura muito grande. Eu imagino. Eu vou colocando em planilha, mas eu vou chegar lá primeiro, porque na hora que eu gravei o teu episódio, gente, é bom frisar aqui que o livro do nosso autor é tema exclusivo de episódio aqui no podcast. Não só o livro, mas também agora essa entrevista, vocês vão poder acompanhar no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro, ouvir pelo Spotify, Anchor e Amazon Music. E aí, o Henrique, na hora que eu fui botar o teu livro no roteiro para poder gravar o episódio, essa sinopse foi sensacional, então eu acho que a gente tem muita coisa aí para conversar sobre essa história. E para inteirar ainda mais os nossos aí ouvintes, eu posso ler um trechinho da sua sinopse?
Sim, fique à vontade. Muito obrigado pelo interesse, inclusive. Fiquei feliz em saber. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse do livro A Primeira Nuvem da Tempestade, do autor nacional Henrique Morgante. Isso é uma ficção. Qualquer semelhança com a realidade é uma estranha coincidência. Brasil 2021. O senador Ronald Rhodes está quase derrubando o presidente Jair Bolsonaro por seus crimes na pandemia de Covid-19, mas pode estar cometendo o erro de subestimar quem já mostrou não ter escrúpulos. Um pouco mais fictícios são os abraâmicos, uma seita que jurou combater a sociedade cada vez mais pluralista e diversificada, e menos apegadas a valores conservadores tradicionais. O vírus usado em seu primeiro atentado foi contido, mas um novo ataque está sendo preparado em segredo, ao qual a humanidade talvez não sobreviva. Henrique, eu quero te dizer que a sinopse inteira ela está espetacular. Antes da gente falar dessa história, eu quero saber se o teu livro foi publicado por editora ou foi uma publicação independente? Foi uma publicação independente. Eu fiz uma grande pesquisa e, infelizmente, me deparei com várias propostas muito, muito absurdas, fora do que eu considero razoáveis, e aí eu fui aprendendo e resolvi seguir esse caminho sozinho e não me arrependo. Estou gostando bastante e pretendo continuar assim. Teria que ser uma proposta muito boa para eu entrar em alguma editora. Que maravilha! Eu ia, inclusive, te perguntar isso, porque publicação independente não é todo mundo que encara e não é todo mundo que consegue ter resultados bons. Logo no primeiro livro, você está realmente gostando dessa experiência de publicar de maneira independente? Porque a gente sabe que editoras no Brasil, tanto de médio e grande porte, é isso que você falou, exigem da gente cláusulas absurdas, um valor absurdo para publicação, e a gente sabe que escritor independente e nacional ainda tem um caminho muito árduo a percorrer, não só em publicação independente, mas por editora também. Você está gostando dessa sua experiência de publicar solo? Eu estou gostando, sim. É claro que tem suas dificuldades, tem os problemas. Eu mesmo tenho que procurar os profissionais para as etapas como correção, diagramação. Tem um trabalho envolvido e agora o trabalho do marketing, que eu também estou fazendo. Mas, no geral, eu gosto por 2 motivos. Primeiro, a liberdade. Então, eu realmente estou fazendo as coisas do jeito que eu quero. A capa eu desenvolvi junto com um amigo aqui em casa mesmo, um brainstorm. Não foi aquela prova de 3 capas que eles fazem 3 sugestões, eu sou obrigado a aceitar uma delas, como muitas editoras fazem. E outras coisas. E também os retornos vão ser também todos meus, porque eu acho muito absurdo o autor já fornecer a matéria-prima, né, criar a história, tirar da mente dele todo mundo, às vezes, já fornecer isso e depois pagar pelos serviços editoriais e no final ainda dividir os lucros. Aliás, dividir é generoso, muitas vezes ele fica com 10% dos lucros, né? Então, assim, eu não vejo sentido. Então eu tenho todo o trabalho, mas também eu vou ter toda a recompensa. Pra mim vale a pena. Exatamente. Você falou aí, eu sigo a tua linha de raciocínio. Eu acho absurdo num país como o Brasil, na atual conjuntura, a editora não se unir ao escritor nacional, facilitando esse trabalho de publicação e ainda assim exigir os royalties muito maiores. Quer dizer, o escritor nacional, ele produz, ele se lasca, ele investe e ele não tem retorno. Ele não vai ter retorno nem em 6 meses, nem daqui a 1 ano. A publicação independente, você sabe onde você está errando, onde você está acertando, o caminho que você vai seguir, e a editora te promete fundos, um mundo, e aí,
A divulgação do livro. Pois é. Mas a gente já botou lá na Amazon. Tá, mas a divulgação não é isso. Vocês precisam divulgar, mas a gente já fez o nosso contrato. A quantidade... E na rede social, quando eles pegam seu livro, colocam lá lançamentos do mês, aí colocam no carrossel do Instagram com outros 9 livros e joga tudo junto, né? Ó, aqui, lançamentos, pronto. E acabou, não tem uma atenção específica à sua obra. Mas eles fazem isso porque o cliente deles não é o leitor, é o escritor, que já pagou pelos processos editoriais. E aí, já pagou pelo serviço, não tem mais motivação de continuar ali fazendo marketing, né? A dele já está garantida. É por isso que eles fazem isso, né? Exatamente. Bom, deixando frisado aqui, gente, que há perfil tanto de escritores para editora, quanto para publicação independente. Isso vai do autor ou da autora, tá? No nosso caso aqui, a gente escolheu esse caminho independente, que na nossa concepção é muito mais válido e muito mais prazeroso. Eu, por exemplo, vou lançar agora o 4º livro em dezembro de publicação independente. Eu sou apaixonada por publicação independente. A princípio, não trocaria por editora nenhuma. Então, assim, isso vai de cada escritor ou escritora. Você falou aí, ô Henrique, recentemente da capa. O que é? Gente, vocês vão poder conferir essa capa lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Lá vocês vão poder ouvir a entrevista e dar uma olhada na capa, tá? Ô Henrique, o que é essa capa? Ela é toda vermelha. Isso é um símbolo? Como é que surgiu a ideia de fazer a capa dessa maneira? Adorei a pergunta, muito obrigado, que eu gosto demais dessa parte do livro. E eu queria, primeiramente, o impacto que ela dá, acho que a missão foi cumprida, né? Ela tem esse destaque, e foi uma ideia que foi emergindo num dia maravilhoso, que eu passei com um amigo meu que é design gráfico, e nós fomos conversando, fazendo aquele brainstorm gostoso, passaram-se várias e várias ideias, modelos, abordagens, até que a gente conseguiu chegar num símbolo que é complexo e tem vários elementos que carregam toda uma ideologia de uma das facções da história. Assim, a sinopse, ela traz essa trama política que é um chamariz, é uma isca, e realmente está no livro, é um pano de fundo. Mas os verdadeiros vilões da obra, está na segunda parte da sinopse, que são esses abraâmicos, que basicamente são fundamentalistas religiosos que pegaram o que tem de pior em todas as religiões, os mais fanáticos, os mais intolerantes, e eles acabaram se unindo em um grupo coeso para combater a evolução social que fica cada vez menos apegada a esse tradicionalismo, que já é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? No futuro a tendência seria ainda maior. E aí o símbolo carrega toda a ideologia desse grupo. Durante o livro, eu já vou explicar tudo, né? Continuo? Pode, claro. Então vamos embora. É uma parte que eu acho muito legal, porque assim, cada elemento aqui ele tem um significado. O vermelho, ele vai remeter ao sangue, à guerra, também é uma cor um tanto mais agressiva, tanto que a gente já viu em várias bandeiras de totalitarismo, geralmente carrega uma cor assim dessas, esse vermelho, branco, preto. Então, a cor já passa essa mensagem. Aí o que mais nós temos aqui? Nós poderíamos interpretar que tem ou então 3 retas, né, cortadas no meio, ou então 6, uma para cada direção. E você pode notar que elas estão terminadas, né? Elas estão interrompidas, cada uma delas como se fosse uma cabeça de um prego, né? E apenas um caminho vermelho por cima delas, um tanto opressor, e cortando esse círculo. Aí o que significa? Como esse grupo religioso tem aquela moralidade fundamentalista que acha que só tem uma verdade, está todo mundo errado, todo mundo pecador se não concordar, essas retas, uma para cada lado, significam estilos de vida que eles consideram tortos, errados, que não apontam para a retidão, para um norte moral, assim. Então, o pluralismo, né? Pessoas com estilo de vida, sexualidade, religião, pensamento diferente. E eles estão terminados porque esse é o objetivo deles. Eles são uma organização terrorista que quer acabar com todo mundo que eles consideram pecadores. Então eles já colocam essas vidas, esses caminhos tortos, com um fim, delimitados. E o deles, o único vermelho
que está acima dos outros, que está apontando, digamos, para o norte, como uma bússola, é o único. Ih, nosso autor caiu aí de novo. Henrique, perdi você, querido. Oi, voltei. E aonde que eu parei? É da bússola. Qual foi a última coisa que gravou? A bússola, você estava fazendo uma metáfora. Sim. Então, todos esses outros, essas retas pretas delimitadas, são os caminhos que eles consideram que não tem um futuro, e eles mesmos querem garantir que não haja um futuro, e o deles é o vermelho, é o único que tem essa continuidade, que rompe esse círculo representando esse mundo pecaminoso. Então, realmente, o deles, eles consideram o único correto, que tem que se sobrepor aos demais, delimitar os demais, interrompê-los. Aí, basicamente, essa ideologia está contida aqui. Caramba, eu vou te dizer que eu jamais olharia essa capa e pensaria nisso, a não ser que depois da leitura eu voltasse a olhar e entendesse o simbologismo da tua capa. Mas já é explicada dentro do livro, tá? O líder deles vai explicar mais ou menos isso que eu falei, vai ficar bem claro. Lá no começo ainda, umas páginas, acho que 70, 80, talvez, ele já vai ter explicado o que significa. Não vai ter um mistério assim obscuro, não. Então ótimo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, já que você levantou aí o tema. Pode até ser uma pergunta ignorante, mas eu não sei, eu preciso fazer para o autor que escreveu, né? Ô Henrique, o que esse grupo abraâmico, eles existem na vida real ou é parte da ficção? Não, são parte da ficção. Até existe a expressão, mas não é nada organizado. É porque, assim, os grandes monoteísmos no mundo, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles têm a mesma origem, isso é verdade. Eles vão remeter todos aos mesmos patriarcas lá do Velho Testamento. E o Abraão é o personagem central, porque é aquele personagem que, segundo a Bíblia, estava disposto a sacrificar o próprio filho quando recebeu a ordem. Então ele é considerado, assim, alguém de uma fé suprema a fim de sacrificar tudo. É claro que tem uma interpretação ok disso e tem interpretação extremista, né? Tem gente que olha e fala, por exemplo, um homem-bomba, ele olha para o mesmo livro de alguém que acha, que entende que ali tem uma mensagem de amor, mas para ele não, para ele tem uma mensagem de ódio e ele pode usar aquilo para matar seu semelhante, como eles fazem, né? Então o fundamentalista interpreta isso como assim, nada é mais sagrado que a nossa missão, até mesmo um filho, até mesmo a gente. Então, por isso que faria sentido eles pegarem esse personagem, que é um personagem comum a essas principais religiões, e usarem numa religião nova, onde tudo eles só concordam, tudo que os une, eles podem falar, eles não falam no que os separam, para eles poderem ter essa força suficiente para lutar contra o mundo, de que eles odeiam, de certa forma. Então tem uma simbologia bíblica real também aí, teológica. Entendi. Agora, a gente pode dizer que o teu livro é uma crítica política atual ou não? Com toda certeza. No caso, a história é muito mais antiga que a nossa situação brasileira política tão polarizada. A história já tem mais de 10 anos que eu imaginei, e ela sempre teve algum grande desastre ou alguma grande tragédia que iria mover a trama no início. Seria um pano de fundo, e isso teria que ser criado. Agora, para que eu vou inventar uma coisa nova, que a gente tem no Brasil desde 2019 na pandemia, não tem tragédia maior do que eu poderia inventar do que a real. Então eu resolvi usar, e aí me abre a oportunidade de fazer também denúncias, colocar minhas posições políticas, fazer protestos e tudo mais, porque eu mesmo fui afetado pela pandemia, achei que não ia escapar dela, e foi inclusive o que me fez voltar a escrever. Então, assim, são elementos que fizeram muita diferença e eles couberam, porque, assim, o esqueleto da história está lá, uma tragédia, não tinha nenhuma específica, e aí eu pude preencher com essa. Então, também tem uma grande manifestação política, e essa questão do fanatismo político, não só religioso, o fanatismo em geral é que vai ser criticado. Então, tem tudo a ver, uma coisa vai ligar com a outra.
Ai, gente, mas que eu adoro tema assim, eu gosto de escritor ousado, comprometido com a causa, eu gosto assim. Recentemente, eu já recebi ele 2 vezes no meu projeto, tanto de live quanto aqui no podcast. Gente, perdoa, eu sou muito ruim de nome, mas eu amo esse escritor nacional e ele escreveu livros fabulosos, criticando não só a atual conjuntura política, mas também social. Então, é outro escritor maravilhoso. Depois, se eu lembrar o nome dele, eu coloco aqui na descrição lá do Instagram. Mas o Henrique, assim como esse autor, que eu gosto muito, aborda temas que são importantes. As pessoas precisam ler livros assim para sair um pouco da bolha, para entender o que está acontecendo e sabe, a votação está aí na boca. Eu fiquei assustada com essas eleições, né? A gente está vendo, a gente para para pensar e fala assim, meu Deus, como é que as pessoas compactuam tanto com o errado? Não dá para entender. Não dá para entender. Será que esse povo não aprendeu nada com a pandemia? Então, assim, é muito importante que tenhamos escritores como o Henrique Morgante para divulgar. A gente precisa dar tapas aí na cara das pessoas para elas acordarem, porque não é possível. Agora, o Henrique, esse seu nome, A Primeira Nuvem da Tempestade, como é que surgiu o título da tua obra? Olha, agora eu vou ter que falar muito pouco, senão eu estrago um dos plot twists. Mas assim, a ideia de tempestade é porque assim, esse livro ainda não é a guerra explodindo. Eu já estou escrevendo a segunda parte final, onde realmente vai pegar fogo. Aqui é aquela iminência da guerra, sabe? Como naqueles filmes, o primeiro filme apresenta o mundo e começa o conflito, né? Então, é uma tempestade que está surgindo no horizonte, sabe? Você começa a ver a sensação que eu quero passar é você vendo o céu começando a escurecer, sabendo que vai vir uma tempestade que simboliza um problema, que vai ser a guerra, o conflito e tudo mais que vai acontecer. E tem outro significado oculto para essa palavra, oculto assim, para quem não leu ainda, claro, porque a princípio não vai dar essa ideia, mas depois, quando a pessoa estiver lendo lá pela metade, o nome vai ser inclusive citado por um dos personagens, e aí vai fazer todo sentido, vai ter aquele efeito ahá, sabe, que a peça encaixa, e você fala, nossa, é daqui que saiu. Então tem esse momento, porque não tem essa interpretação simbólica, mas tem uma interpretação mais literal também, que aí eu realmente, se eu falar, eu estrago muita coisa. Então, mas vai ser um momento legal quando fica claro realmente o que significa. Mas também tem essa ideia geral de um conflito se formando, como um céu escurecendo. Também eu gosto muito de coisas que têm esse sentido realmente duplo, um literal e um metafórico. Eu adoro essas coisas, eu faço o máximo que eu consigo, então esse daí não é um caso de exceção. Tá dentro desse padrão. Muito bem. Esse livro vai ter continuação? Vai ser. Era para ser um volume único, mas não deu. Quando eu já estava escrevendo e já estava chegando na página 600 e eu falei, não dá. Eu vou ter que dividir, e também mudou o tipo de narrativa, porque essa primeira é um pouco mais misteriosa, eu vou revelando a realidade interna bem aos pouquinhos, sabe? Vou fazer você sabe, você também escreve, você sabe o processo de fazer aquela brincadeira emocional. O segundo já é mais de definição, as peças já estão no tabuleiro, então o conflito vai estourar e a emoção é outra, vai ser a emoção mais ação, apreensão, não tanto mistério. Então eu achei que cabia a divisão, porque a narrativa muda, né? E vai ficar melhor assim, vou poder explorar mais. E também outra, produção independente, um livro muito grande, de alguém que está começando, ia sair caro tanto em dinheiro quanto em tempo, né? Então não é muito favorável nem a nível de estratégia de marketing. Aí eu resolvi dividir também por isso. Exatamente, muito bem, você está bem encaminhado. Eu gosto de escritor assim, consciente da própria publicação. Esse segundo volume está previsto para quando? Ou é muito cedo falar sobre isso?
Olha, é meio difícil porque a inspiração é aquela coisa, não é uma ciência exata, né? A gente nunca sabe se vai ter ou não um bloqueio, se vai ter algum outro problema, mas eu tô doido para finalizar. Eu acordo e durmo nisso. Inclusive, eu falo uma coisa inédita aqui que aconteceu agora, hoje. Eu não contei só contei para um amigo, vou contar para você aqui ao vivo. Hoje eu já decidi a capa e o símbolo da segunda parte. Foi um estalo durante a madrugada, fiquei pensando a manhã toda e agora há pouco a ideia veio completa. Então já foi mais uma peça adicionada aí no caldo final dessa mistura. Gente, que delícia poder saber disso em primeira mão. Bom, já estou ansiosa e vou cobrar você esse segundo volume. Muito obrigado. Ô, gente, mas quanto ao tempo, só para finalizar, assim, eu tô fazendo, já tô escrevendo. Eu gosto de fazer um esqueleto da história, assim, daquele modo mais organizado, sabe, por tópicos, e depois ir fazendo. Eu não vou escrevendo direto. A estrutura da história já tá inteiramente feita, tá tudo montado. É só realmente agora fazer o entorno, né, dar a forma final. Então, assim, eu acho que poucos meses serão suficientes para terminar. Para a primeira versão, né? Aí correção, tudo mais, eu não sei também, mas eu quero a curto prazo. Que maravilha, tudo organizado, assim que é bom. Agora, o Henrique, o teu livro foi publicado quando? Eu lancei a versão digital dele no dia do escritor, 25 de julho. Foi uma coincidência ter dado certo, mas a versão física estava pronta. Aliás, a versão e-book estava pronta, então eu lancei na Amazon. E a versão física levou um pouquinho mais de tempo para diagramar e tudo mais. Aí eu lancei na Bienal de Taubaté, em 28 de agosto, a versão física. Olha, um recém-nascido, então. Muito. Ele foi publicado em julho de 2022. Quantas páginas ele tem, Henrique? Na versão impressa tem 330. E e-book, você sabe? Olha, quando você vai lá na Amazon, dá mais ou menos a mesma coisa também. Eu não sei se... É porque lá varia muito, porque a gente pode mudar o tamanho da fonte, né? Sim. Mas tem mais ou menos ali umas 75 mil palavras, mais ou menos. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Olha, se considerar... É uma pergunta difícil, porque, como eu falei, a ideia da história, o rascunho dela, tá até no meu Instagram, eu achei um dos arquivos originais, ele era de 2011. Então, assim, o esqueleto é muito antigo. E foi sendo enrolado, né, ao longo do tempo. Mas quando eu peguei para escrever mesmo, olha, não tem tanto tempo assim. Foi... Deixa eu ver. Eu não sei agora... Ele começou mais ou menos em outubro do ano passado. A escrita foi rápida, porque a ideia inteira já estava montada. Eu encaixei essa parte do cenário brasileiro, dei forma aos personagens e o resto já estava, assim, mentalmente muito bem acabado. Então, foi relativamente rápido. Aí, obviamente, a correção levou mais tempo do que para escrever. Você sabe que às vezes é o que acontece, né? Sim. Então, assim, mas ele não levou nenhum ano, desde que eu falei, vou escrever esse livro até o momento que ele estava publicado. Foi uns 9 meses, mais ou menos. 9, 10 meses. Muito bem, é um processo difícil, mas o Henrique conseguiu fazer relativamente num tempo muito bom. O Henrique, alguém na tua família escreve? Não, só a minha família é bem pequena, sou filho único, então não temos outros escritores, você é o primeiro. Você, eu saiba, pelo menos. Que você saiba, aí sim. Me diz uma coisa, eu costumo dizer que todo escritor tem que ser assim, um excelente leitor. Como é que é a tua relação com a leitura, Henrique? Ela existe, ela não existe? Você tem o hábito da leitura? Como é que isso funciona com você? Tem que ter. Como você mesma disse, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, realmente, a leitura não pode ser nenhuma obrigação, tem que ser um prazer também. E agora, depois que a gente se torna escritor, vira uma coisa tripla, porque tem assim, além de ser uma coisa que a gente sabe que é necessária, tem o prazer e também tem a parte técnica, porque hoje em dia eu leio outros escritores também analisando, não tem como evitar.
Mas assim, eu leio desde criança. Inicialmente o meu contato foi com muito conteúdo religioso, por isso que eu trago isso na obra. Tive aí umas experiências também com fanatismo, com essas coisas que eu vou, obviamente, acabar trazendo. Então, inicialmente, li muito livros religiosos em geral, desde criança, mas ainda antes da adolescência eu já tinha me interessado especialmente por história. Aí eu já li enciclopédias inteiras, e depois a literatura foi vindo, né? Infanto-juvenil inicialmente, uma Agatha Christie, Sherlock Holmes, depois um Tolkien, e outros autores grandes, e depois autores menos conhecidos. E agora, desde o ano passado, eu tô também numa febre de ler autores nacionais. Então, nos últimos meses eu não li nada de best-seller internacional, só li autores brasileiros, que eu também faço questão de divulgar quando eu termino de ler, porque eu sei a dificuldade, e é incrível, porque a gente não... Antes, todo mundo fala, não tem muita movimentação literária no Brasil. Quando você começa a conhecer, você vê que tem sim, tem muita coisa, demais, e a gente nem dá conta de ler. E infelizmente só não é conhecido. Você sabe também perfeitamente que você lida com isso, né? A gente não perde em nada pro estrangeiro. Tem coisas aqui nacionais que a gente não precisaria nem procurar lá fora, né? Exato. E aí eu tô nesse movimento de ler autores nacionais. Eu tô com vários livros aqui que eu fui trocando com outros autores na Bienais, né? Que eu fui nesses eventos. Então tô com um monte de coisa aqui que eu pretendo ler em breve. E é isso, é um prazer e é uma compulsão também. Você falou aí da Bienal, eu já até ia entrar nesse assunto, porque quando eu pego escritor de São Paulo, eu já pergunto logo, você foi à Bienal como escritor ou como leitor? Então, de São Paulo mesmo, eu não participei, eu não tinha lançado ainda. Aqui as grandonas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, eu ainda não consegui participar, não estava ainda apto. Então, a que eu lancei foi uma menor, foi em Taubaté, aqui próximo de São Paulo. Foi muito legal também, e eu estou indo em outros eventos, assim, feiras municipais, aqui da grande região metropolitana de São Paulo, mas a Bienal enorme mesmo, aquela famosa, que tão badalada, essa eu só fui como leitor mesmo, não tive uma oportunidade, mas agora a meta é essa, é conseguir ir como autor. Muito bem, tá rolando o Bienal lá na Bahia, se eu pudesse... Eu iria na Bienal só para conhecer o Itamar Vieira Júnior. Louca por ele, eu li o livro dele, eu quase morri, assim, de tão bom que é. A gente tem a Vanessa Passos também, que está bombando no mercado nacional, mas essa Bienal da Bahia que está rolando, ou que vai rolar, não sei nem quando é que começa, também a expectativa é muito grande. A de São Paulo, eu acompanhei pelo Instagram, foi um sucesso. E aí, levando o que eu queria fazer para você. A gente está vendo que os e-books, eles estão aí firmes no mercado editorial e de publicação. A gente está vendo que os leitores estão consumindo muito mais e-book pela praticidade, comodidade e até mesmo pelo preço. Como é que você vê essa relação dos e-books com os livros físicos como leitor, aquele que consome, que lê, que compra, e como escritor independente, aquele que publica? Muito legal a pergunta, gostei bastante mesmo. E tem uma certa familiaridade porque no ano passado eu usei esse tema do mercado literário até no meu TCC, então fiz um pouquinho de pesquisa sobre isso. O e-book e o livro físico, na minha opinião, eles podem coexistir e cada um tem o seu espaço. Eu não acho que um vai eliminar o outro. O e-book, desde que ele foi lançado, agora eu esqueci o ano, não está mais tão fresco na memória, mas ele não é tão novo, não. Ele ainda é do século passado. Apareceu a internet, apareceram os livros virtuais quase juntos. E aí, desde que ele surgiu, muita gente sempre teve essa pergunta de ele vai acabar com o livro, será que ele vai substituir? É a nova era, todo mundo vai ler. Então, assim, é uma coisa que está acompanhando ele desde a fundação, mas nunca se concretizou. O mercado físico continua ativo porque muitos leitores respondem a pesquisa dizendo que preferem o físico pelo cheiro, pelo toque, pela decoração que o livro é na residência. Então, assim, tem vários fatores que o livro físico tem
que o virtual, infelizmente, nunca vai conseguir. Então, o virtual oferece aquela praticidade, você leva um aparelhinho ou até mesmo um celular com uma biblioteca inteira, então ele realmente é muito conveniente, mas ele não tem o charme do livro físico, não tem como ele ter, né? Não dá pra você fazer uma prateleira de Kindles, assim, não vai ficar nada interessante, né? Agora, uma prateleira cheia de livros coloridos, cada livro com a sua arte, com a sua diagramação, fora que o livro físico traz mais oportunidades gráficas também, né? Assim, que o e-book, ele é realmente o conteúdo e ponto final, o que é muito bom, é o principal, mas tem o detalhe, tem o entorno, né? É igual um exemplo, assim, que eu vi que é muito legal, que é o alimento e um suplemento de vitaminas. Mesmo a gente sabe que existe, né? Mesmo que fosse feito um suplemento perfeito, uma pílula que substitui a refeição, a gente pode tomar essa pílula e ficar alimentado o dia inteiro, a gente pode usar, ela pode ser prática em muitos momentos da nossa vida, mas vai acabar com aquele almoço gostoso, aquela sensação de cozinhar, de provar a textura do alimento, não vai, né? Então, assim, tem um fator estético aí que faz parte da alma humana, né, da arte. Então eu acho que o livro físico não vai morrer, mesmo que ele vire só um ícone de decoração. Eu leio um monte de livro virtual e depois compro o físico para ter na estante. Então, eu acho que ele vai manter esse espaço. E eu acho que as cores, né, porque as edições estão vindo muito mais interessantes. Muita cor, muito desenho, muita ilustração. Então, as pessoas que estão, por exemplo, às vezes tem livros coloridos nas estantes para fazer divulgações. Você fala, meu Deus, eu quero aquele livro por causa da capa. Então, eu acho assim, é muito interessante esse mercado. Eu confesso que eu tenho medo dos livros físicos acabarem daqui a 100 anos, por exemplo. Obviamente eu não estarei aqui, mas é uma hipótese. Até porque os e-books, né, a gente está com uma geração que é toda digital. As gerações que estão vindo são todas digitais. Então, assim, é muito celular, muito tablet, smartphone, iPhone, nanana. E aí tu dá um livro, mas o que eu vou fazer com esse livro aqui? Ela não sabe mais, porque ela tem todo o acesso no digital, entendeu? Então eu fico muito receosa do livro físico acabar daqui a 50, 80, 100 anos. Bom, Henrique, querido, você como escritor publicado, qual é o conselho que você dá para novos autores? Olha, é difícil resumir, né? Acima do que nós já falamos, continuar lendo, continuar consumindo para ter um repertório para poder, não assim, criar algo realmente original, saber mudar as coisas. Eu acho que é extremamente importante os novos autores não confiarem só no talento, que eles podem possuir, acreditar que possuíram ou não, mas estudarem também, estudar técnica literária. Tem vários cursos, tem vídeos, tem livros, tem muito material que ensina a importância de usar corretamente as construções de frase, como você vai descrever as cenas, encaixar situações ali, mexer com a emoção de quem está lendo. Porque, assim, às vezes escrever uma coisa que parece, às vezes, comum, né? Ainda mais para quem faz várias provas, tá toda hora fazendo uma redação, às vezes uma vaga de emprego, pro vestibular. Aí, assim, tá escrevendo na rede social e a gente tem essa impressão que é algo simples. Todo mundo sabe. Mas não é tão. Você sabe muito bem também, escrevendo, que é muito diferente quando se trata de um livro. Tem toda uma construção. Então, assim, eu também tinha essa impressão antes. Vou sentar e vou escrever. E assim, hoje eu vejo a qualidade dos textos que eu fiz depois que eu estudei algumas coisas, e o que eu escrevia antes de ter essas noções é muito diferente, parece outra pessoa, muda muito. E muito autor, infelizmente, confia na intuição e vai embora, né? Não se preocupa em entender a ciência que existe por trás, que envolve tudo, né? Envolve as emoções, a neurocomunicação, e é muito complexo, e é uma coisa que tem que ser estudada continuamente. Então, a dica que eu deixo é essa: estudem técnicas de escrita, porque elas existem, são científicas e fazem muita diferença. Exatamente. A escrita, ela amadurece, né, gente? Se você pegar o livro daqui a 1 ano, você vai falar assim, caramba, por que eu fiz isso assim? Aí vai querer fazer uma nova edição. Isso é normal, gente,
porque a nossa escrita amadurece. A gente, ao longo do ano, vai lendo novos autores. A gente tem contato com escritas de outros autores. Sim. E aí, a gente, evidentemente, amadurece a própria escrita através do estudo, da pesquisa. N coisas aí que transformam e nos amadurecem como escritores. Isso é comum. Henrique, você separou aí um trechinho do seu livro para ler para gente? Eita, eu posso pegar agora. Maravilha! Vamos lá, então. Separa, gente, frisando aqui, lembrando para vocês que a nossa entrevista com o nosso autor vai ficar disponível no canal do YouTube do Livro Não Me Livro, Spotify, Anchor e Amazon Music. A maratona de entrevistas e de lives, tanto aqui no podcast quanto no meu Instagram, MoniqueMM18, vai até o dia 16 de outubro. Então, muitos autores, muitas escritoras e muito conteúdo literário eu vou estar trazendo para vocês até o dia 16, tá? Pegou, Henrique? Conseguiu aí? Tô quase, tô achando, eu tenho mais facilidade com ele na versão virtual, obviamente, né? Cadê você? Lembrando, gente, que o livro do nosso autor vai ter resenha lá no meu Instagram, MoniqueMM18, tanto por escrito quanto por vídeo. E no TikTok também, para quem quiser, é só acessar e acompanhar. Gente, cadê meu trecho? Sumiu meu trecho. Ah, tá. Eu achei outro trecho bem interessante que vai fazer sentido com a resposta que eu dei antes, sobre algumas vantagens do físico sobre o virtual. No virtual não tem as orelhas do livro, né? Sim. Não dá para colocar ali. E assim, como o livro tem polêmica em todo ele, naquela sinopse falando do presidente, né, que coincidentemente se chama Jair Bolsonaro, é óbvio que eu não ia deixar barato nos outros elementos, né? Então, a sinopse do livro físico, aliás, a sinopse não, a primeira orelha, a orelha da capa, eu posso lê-la? Pode, por favor. Esse livro não é indicado para o cidadão de bem, a família tradicional brasileira, os defensores da moral e dos bons costumes, reacionários, negacionistas, saudosistas de ditaduras e todos que justificam seus preconceitos com a fé. Mas você que está com esse livro em mãos não deve ser nada disso, ainda bem. Inimigos da democracia, da ciência e da diversidade não costumam ser leitores. Então, é uma honra ter sua atenção e te convido a conhecer melhor o meu trabalho. Ai, que sensacional! Ai, gente, se eu pudesse, eu aplaudiria com o pé, com a mão, com a cabeça. Eu faria aqui um buzinaço aqui. Cara, que sacada boa, que trecho bom. Eu fico imaginando as pessoas pegando teu livro e lendo essa orelha e saindo na controvérsia, tipo, ai, gente, que delícia. Muito bom isso. Aquela reação, ou você ama ou você odeia, né? Então, a ideia foi colocar aqueles avisos, tipo, o Ministério da Saúde adverte, assim, é contraindicado para, e colocar essa bulazinha. E acho que deu certo. É uma baita propaganda, hein? Se eu fosse fazer uma bulazinha para divulgar o livro, falando exatamente isso, porque vai chamar mais atenção. Agora, você tem que estar aberto também, as pessoas entrarem em contato com você, te ameaçando, inclusive, de morte, você sabe, né? Tipo, seu livro é isso, seu livro é aquilo, você é isso. Prepare-se, porque nós, escritores, quando a gente levanta uma bandeira e luta por uma causa, a gente está exposto a todo tipo de gente, a todo tipo de maldade, e a gente sabe, né, que esse povinho que você citou aí é exatamente isso. Então, divulgue, mas divulgue com cautela, tá? Eu sei porque eu já passei por isso, e é a primeira vez que eu pego um autor aqui no podcast com tanta coragem assim, tá? Então, cautela. Agora,
Fala, querido, te interrompi. Não, pode deixar. O risco existe, mas se a gente deixar esse risco inibir a gente, né? Se todo mundo não dá para ficar quieto. Se a gente ficar quieto, eles ganham, né? É isso que eles querem, silenciar as vozes opostas. Então é uma resistência a qualquer manifestação contrária. Por isso que eu vou fazer a minha e vou apoiar todas as que eu puder de outras pessoas também. Muito bem, que maravilha. Agora, Henrique, a gente estava falando aqui recentemente do teu hábito de leitura e tal. O que você está lendo atualmente? Ou você não está lendo nada? Tô lendo um livro maravilhoso. Assim, o lado bom de ler autores nacionais, especialmente esses que vão também nas feiras, é que a gente conhece as pessoas por trás dos livros. Então, além de conhecer o trabalho artístico, nós fazemos amigos também. É incrível. Então, eu tô lendo o livro de um autor nacional, que é de São José dos Campos, que é o Diego Santana, que eu conheço pessoalmente também. O livro dele chama Fragmentos Líricos, e é um livro poético maravilhoso, incrível mesmo. Eu recomendo muito. E tem outros autores nacionais também aqui na fila para eu ler. Olha, tem aí a dica, então, nacional do autor, que o Henrique está lendo. Que maravilha! Agora, Henrique, quem quiser comprar o teu livro, aonde consegue? É no teu Instagram, tem site, blog, editora, Amazon, tem livro físico, é só e-book, como é que tá isso? Tem todas as versões já. O e-book está disponível exclusivamente na Amazon, então dá para adquiri-lo, tá bem baratinho. E também tá na opção do Kindle Unlimited, então quem é assinante Kindle pode ler de graça, ou quem nunca usou pode pegar aquela assinatura de 30 dias de teste e ler o livro, não tem custo nenhum, e ajuda o autor da mesma maneira, porque a gente é remunerado pelas leituras. E o livro físico, ele está disponível no momento na Shopee, que eu acho que atualmente é o melhor canal de compra, porque é fácil conseguir frete grátis lá. Tá no Mercado Livre também, e eu tô tentando colocar na Amazon físico, mas ainda não deu certo, mas em breve vai estar lá também. E óbvio, diretamente comigo, dá para chamar pelas redes sociais, no inbox, e combinar uma entrega. Se for aqui em São Paulo, até pessoalmente, se for conveniente para ambas as partes, a gente até toma um cafezinho junto, troca uma ideia. Qual é o teu Instagram? @escritor Henrique DM, o D de Lázaro e M de Morgante. Gente, eu vou deixar o Instagram do nosso autor descrito lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livre. Então, se você não pegou aqui, você vai conseguir acessar lá, pegar por lá. Lembrando que o livro A Primeira Nuvem da Tempestade, do autor nacional Henrique Morgante, já tem 14 avaliações de clientes no site da Amazon. Uma verdadeira loucura, 14 avaliações desde julho. Gente, é coisa pra caramba, tá? Ou seja, é um sucesso. Está sendo lido, está sendo avaliado, está sendo comentado. Isso não tem valor para escritor independente. É uma coisa assim que a gente não consegue explicar. Henrique, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Tá ótimo, tá maravilhoso. Tô adorando, por mim a gente conversava a tarde inteira. Que maravilha! Eu quero muito te agradecer mais uma vez pelo tempo que você disponibilizou para vir aqui, entre aspas, bater esse papo literário com a gente, falar sobre o seu livro, deixar as pessoas conhecerem um pouco mais o seu trabalho. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, estarei te acompanhando, lerei o seu livro e vou aguardar o segundo volume. Ouviu? Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho de divulgar os autores que estão começando. Isso é incrível, a gente precisa desse espaço de um modo acessível. E para os leitores também, é claro que eu não posso deixar de recomendar acompanhar o seu canal, o seu Instagram, o seu TikTok, porque as dicas são muito boas e vale a pena conhecer. Vamos conhecer muito as pessoas nacionais que escrevem, vamos dar esse apoio, porque isso pode realmente mudar esse país ainda no futuro. Isso é incrível.
Exatamente. Muitíssimo obrigada, querido. Um beijo. Obrigado também. Outro beijo. Até a próxima. Até a próxima. Ai, gente, que delícia conversar com o Henrique. Bom, esse foi o escritor nacional Henrique Morgante com o seu livro A Primeira Nuvem da Tempestade. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, está ouvindo e vai ouvir, e dizer que até o dia 16 de outubro estaremos com entrevistas em live lá no Instagram e aqui pelo podcast. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Beijo.